Olá pessoal, sou o Vinícius Vale da Sudors e hoje vamos bater um bate-papo bem interessante com Moisés Pereira sobre a dificuldade de atenção e foco e o que isso pode influenciar numa transição de carreira. Olá Moisés, Fala, Vinícius. obrigado aí por participar de mais um vídeo da Sudors. E hoje você vai falar um pouco aí de foco e atenção e como a tecnologia, né, ela está embutida nisso aí. Sudors.com.br. Isso aí. Bom, Moisés, conta pra gente um pouco mais dessa história e como você hoje tem usado a tecnologia para ajudar e melhorar a sua atenção nessa jornada. Legal. Isso é um tema bastante importante que eu vejo, né? Porque, que nem exemplo, eu não comecei direto na área de TI, né? Então, quando eu tinha meus 18 anos, eu comecei na área de educação física e depois eu acabei vendo uma mudança no mercado de trabalho, tive um interesse por tecnologia e migrei para a área de TI. Só que assim, são perfis bem diferentes. Sou uma pessoa muito ativa, assim, gostava muito de... Assim, tem um TDAH, né? Déficit de atenção, só para você entender. Então, eu sempre tive muita dificuldade de ter o foco e a concentração. Então, quando eu fiz a transição para uma área de TI, eu tive grande dificuldade para conseguir, assim, o ambiente é diferente, as pessoas são diferentes, são muito mais focadas, né? Do que uma área de TI, que geralmente você tem muita comunicação, coisa no TI, ainda mais área de desenvolvimento você não tem, né? Muita comunicação tem, mas é pouco, comparado a uma área de educação física. Então eu tive grande dificuldade para começar no mercado. E no começo, eu percebi essa grande dificuldade e fui buscar alternativas para conseguir superar esse meu gap. E a primeira coisa que eu encontrei foi a meditação. Então a meditação me ajudou e me ajuda até hoje, em bastante parte eu consegui ter um controle, né, do pensamento, da minha frequência cerebral, me manter mais tranquilo e ajudar com a ansiedade. E além disso, só que acontece, a meditação, nem sempre você consegue todo dia meditar e estar sempre bem, né? Além da meditação você tem que ter uma boa alimentação, praticar atividade física e nem sempre você consegue manter essa rotina. Então, com isso, eu comecei a buscar algumas alternativas, né? Então, do que eu poderia fazer para conseguir ficar menos ansioso, ficar mais tranquilo, aumentar o meu foco, aumentar a minha concentração, que com isso eu consigo ter uma performance melhor no trabalho. E com isso foi que eu descobri essa ferramenta aqui, né? Que é o BrainLink, né? Que esse aqui é um aparelho que ele consegue ler as suas frequências cerebrais, né? Você pode ver que ele é simples, né? Tem uns conectores aqui, né? Isso, tem 3 sensores, né? Que você coloca na cabeça, na parte frontal. Sensores, verdade. Isso. E esse aparelho coleta as informações da sua frequência e envia para um celular ou para um computador, ou até mesmo para essa aranha aqui, via Bluetooth, e onde você consegue controlar ela, se ela vai andar ou não, pela sua frequência cerebral. E você consegue ganhar velocidade com ela passar os obstáculos? Então, o que ele faz é o seguinte, esse aparelho, ele vai ler a frequência cerebral que você tem. Então, assim, ele vai ler sua frequência de concentração. Então, quanto mais concentração você tiver, mais rápido ela vai andar. E se você estiver disperso, a aranha ela vai ficar parada. E a gente vai mostrar isso para os vamos mostrar sim, vamos mostrar. Boa. Vamos conseguir fazer um teste com essa aranha aqui e também com os aplicativos, né? Ah, verdade, né? Tem uma série de aplicativos que pegam algumas informações. Fala um pouquinho desses aplicativos, a gente vai mostrar pro pessoal depois? Vamos mostrar, vou fazer uns testes aqui pra gente conseguir mostrar o que esse aparelho pode te oferecer, né, de recurso. Ah, legal. Agora me diz uma coisa, o Moisés. É bacana a sua história, eu acho que é bem legal você falar desse déficit de atenção que você teve, como que foi essa sua transição de uma área que era basicamente humanas, né, e para uma área de exatas, onde o mindset é completamente diferente. Você falou dos aplicativos, falou de como hoje a tecnologia já facilita você mesmo entender um pouco mais o seu modo de pensar. Me fala dos benefícios, quais são os benefícios quando você usa um equipamento desse, quando você passa a entender melhor o seu modo de pensar, quais são os benefícios disso? Ah, legal. Cara, essa pergunta é boa, porque da mesma forma que a meditação ela vai te dar uma série de benefícios, esse aparelho aqui, o principal benefício que eu acho que ele me traz é o autoconhecimento, né? Que nem exemplo, como é que você vai saber como você funciona o seu cérebro? Se você é uma pessoa
com alta concentração, baixa concentração, como é que são suas frequências neurais, sua onda alfa, teta, beta, gama. Então assim, ele te traz um relatório para você conseguir saber como é que está a sua frequência cerebral e com isso você consegue aprender, que nem exemplo, se você está um dia muito desfocado e você tenta fazer um exercício, se você percebe que você tem mais dificuldade ou você tem um score baixo em um exercício que você faz. E com isso você consegue aprender a se conhecer para você conseguir treinar mais e sempre estar numa condição boa. E com isso você tem uma performance no trabalho muito melhor, não só no trabalho como na vida, né? Legal, legal. E pensando dessa forma, como é que você acha que o mercado vai... Qual vai ser a tendência do mercado em relação a esse tipo de tecnologia, esse tipo de equipamento? Você acha que isso aí vai reverberar em algo que a medicina vai usar lá na frente, que as empresas vão usar lá na frente? Como é que você pensa a respeito disso? Porque eu imagino que se você, a partir do momento, começa a coletar informações a respeito do seu modo de pensar, né, das frequências do seu pensamento, as empresas podem usar isso a favor delas, né? Elas identificam pessoas com perfis com foco em meditação, né, no caso, as frequências que ele está avaliando, de uma maneira onde ela fala, puta, essa pessoa se encaixa melhor nesse perfil, então ela se encaixa melhor nessa outra área. Você acha que isso faz sentido e faz parte desse crescimento? Faz sentido. Isso que você comentou é algo que as empresas já usam, só que assim, com esses aparelhos, eu ainda não vi as empresas utilizarem. Eles usam mais para fazer alguns tratamentos de ansiedade, déficit de atenção e algumas coisas, né? Isso aqui ajuda você a se autoconhecer, que nem exemplo. Você faz um teste hoje com esse aparelho, você viu que sua frequência, de acordo com uma onda cerebral, está X. Você fala assim, pô, minha concentração está ruim. Então você começa a aprender a melhorar. Então assim, para as empresas, vai ser bom se elas utilizarem, você consegue melhorar a performance dos profissionais e aquele ponto principal que você comentou. Você consegue saber o perfil de cada profissional, né? Se você tem um profissional que ele tem um estímulo cerebral maior de um lado do cérebro, que promove mais que ele tenha uma criatividade, tem uma comunicação, e você tem outro profissional que tem extrema foco e concentração, você consegue colocar em atividades diferentes cada um e explorar o melhor de cada profissional. Legal. Então acho que a tendência disso aqui, tanto para as empresas como a área médica, eu acho que vai ter um crescimento exponencial, porque isso aqui substitui alguns medicamentos que as pessoas tomam. Então, se toma um medicamento para você ficar menos ansioso e você conseguir até trabalhar melhor, ter uma vida melhor, mais focado, você consegue substituir, em alguns casos, né, não todos, em alguns casos, por alguns treinos que você tem com esses aparelhos. Que você começa a se conhecer. Esses aplicativos têm alguns joguinhos, né? Tem alguns joguinhos. Algumas coisas que estimulam você a acabar aprendendo a controlar mais o seu modo de frequência, né? A sua frequência cerebral. Isso é verdade, sim. Legal. Já tem até casos que eu já pesquisei, que o pessoal conseguiu tirar o medicamento e já foi comprovado que em alguns casos esses exercícios são mais eficientes que alguns medicamentos. Déficit de atenção. Assim, o que eu vi bastante é hiperatividade. Assim, eu tive bastante isso, até tem um pouco, porque não tem cura, né? Você vai melhorando. E você percebe que às vezes uma tarefa simples, você demora muito para fazer, porque você não está focado, né? Então, quando você começa a aprender a como chegar naquele nível de concentração que você precisa para trabalhar, você começa a ficar... É libertador, né? Você consegue ver assim, putz, hoje eu tô com pouco foco, tô desconcentrado, você faz um pouco desses exercícios que te ajuda a você ficar num nível legal para você trabalhar para a vida, né? Qualquer coisa que você for fazer. Como sempre, a tecnologia nos surpreendendo a cada dia, né? Bacana, então. Então vamos mostrar pro pessoal como é que funciona esses equipamentos? Vamos mostrar. Fechou, então. Pode ir. Bom, então vamos lá. Como eu tinha comentado, eu vou mostrar então como é que funciona esse equipamento, como é que a gente usa ele. Então vou abrir aqui a fita, tem 3 sensores aqui na frente e aqui ele tem uma letra, né? L e um R, que é esquerdo e direito. Então a gente vai encaixar aqui na parte da frente do cérebro, né? Pra ele conseguir pegar as frequências da parte frontal. E agora eu vou ligar esse brinquedo aqui, essa aranha, que ela vai se comunicar com a minha frequência cerebral. Daqui a pouco ele vai sincronizar e na hora que minha frequência cerebral tiver nível de concentração, ela vai começar a andar. Então agora eu vou fazer um teste com esse aparelho, que é essa aranha. Então a hora que eu começar a focar nela, eu vou conseguir sincronizar a minha frequência cerebral e ela vai conseguir andar. Então vamos fazer um teste agora.
Agora eu vou parar de focar nela, ela vai parar. E agora eu vou focar de novo para ela voltar a andar. Então, assim que ele funciona. Agora eu vou mostrar para vocês o próximo, que é com os aplicativos. Opa! Agora a gente vai dar continuidade com os testes que a gente vai fazer com esse aparelho. E agora a gente vai usar alguns aplicativos que a gente tem. Então o que eu fiz? Eu sincronizei o meu celular com a TV. Então dá para vocês verem aqui. E a gente vai fazer o primeiro teste com esse software que é o Brainwave Visualizer, onde vai trazer alguns gráficos das frequências cerebrais. Vamos abrir ele aqui. Então aqui eu vou colocar primeiro a parte de visualização que nós temos. Então aqui qual que é o objetivo desse software? Então ele traz aqui um dashboard, onde nós temos aqui as frequências, né, do cérebro, vai de 0 até 50, onde as mais baixas são mais próximo do sono e as mais altas são mais próximo da concentração. Aqui eu não vou entrar em muitos detalhes porque tem bastante coisa que vai ser explicado sobre cada frequência de cada onda. E aqui ele mostra como é que está o comportamento do cérebro e as frequências. Então tem a delta, teta, alfa, alfa baixo, alfa alto, beta e gama, né? Então aqui ele mostra como está o comportamento do cérebro de acordo com esse gráfico aqui. Traz duas visualizações. Aqui ele tem duas visualizações que mostram a parte de concentração, né, que é a atenção, e a meditação. Tem essas duas visualizações também. Então aqui é apenas para a gente fazer um exercício, para fazer um teste. A parte de atenção, enquanto eu estou falando com vocês, eu estou um pouco mais desfocado, né? Então você vê que ela está abaixo de 50, mais ou menos, vai ficar em torno disso. Agora eu vou fazer um exercício, mais ou menos de uns 10 até uns 15 segundos, focado nela, e o objetivo vai ser ela chegar mais baixo, próximo dos 80, 90 até 100. Vamos ver se dá certo eu focar em uns 10, 15 segundos, vamos lá. Então deu aqui para a gente perceber que quando eu atinjo o foco, me concentro, esse marcador ele chega próximo de 100, que é o objetivo do teste, né? A gente conhecer a parte de atenção com a parte de meditação. Então esse aqui ficou o teste. E aí, como eu acabei de comentar, quando eu paro de focar, eu paro de me concentrar, você vê que o indicador fica sempre abaixo de 50, fica muito baixo. E quando eu foco, ele chega próximo de 100, que é um dos exercícios que pode ser feito também para você treinar a sua concentração. Agora eu vou mostrar um outro exercício que tem, que é a parte de minigames, né? Que esse aqui também é bem legal para ajudar no foco, até melhor que o outro. Então a gente tem um barril aqui, e quanto mais concentrado eu ficar, mais vai sair essas coisas dele até ele explodir. Então eu vou fazer um teste até ele explodir. Então, vão lembrando, quanto menos focado eu tiver, menos sai essas coisas dele, e quanto mais focado eu tiver, chega no nível que ele explode. Fazer um teste também deve durar uns 15 segundos, acredito, 20 segundos. Legal, então deu pra ver que quando eu foco nele, minha concentração aumenta, as ondas ficam mais focadas, e isso simula como se esquentasse ele e até ele explodir. Então esses aqui são os dois primeiros softwares que a gente usa, aplicativos para conseguir entender as frequências. Um deles é o Little Buddha, que é um aplicativo que tem 3 versões, como se fossem jogos, né? Para a gente conseguir praticar e entender. Então vamos lá. Vou colocar 1 minuto só, que é a parte de você conseguir controlar, deixar o bonequinho acima do nível da água, né? Isso aqui eu acho mais prático também. Então você pode ver aqui que ele está no nível da água para baixo, mas se eu focar, ele vai
chegar próximo de 100% até 100%. E o que é legal aqui, ele mostra uns pontos, né? Então se você atingir um nível alto, próximo de 100 ou 100, ele marca um ponto aqui. Vou fazer um teste de concentrar para ver se eu consigo ganhar um ponto aqui. Nossa, eu me desconcentrei no final, mas aqui eu consegui ganhar um ponto que tinha marcado e mostra também aqui a parte que eu comentei, né? Até aqui no começo eu não estava me concentrando e aí pro final eu me concentrei um pouco mais e aqui eu acabei perdendo um pouquinho do foco, acabei pensando em alguma outra coisa e perdi o foco. Então aqui também é um relatório bem legal que traz esse exercício para você conseguir treinar, né? Não, por último, agora eu vou mostrar para vocês um aplicativo que eu acho mais divertido, né? Todos eles são bons. Esse aqui não traz tanta informação quanto os outros, mas eu acho que ele é bem divertido para conseguir treinar. É o Neurofun, né? Então o que é legal dele que assim, também é foco e meditação, igual aos outros, mas o jogo dele é bem interessante. Que quanto mais concentrado você tiver, mais rápido o trator corre pela pista. Então vamos fazer um teste aqui de foco para a gente ver o quanto que ele conseguiu ganhar de pontuação. Aqui você pode ver, eu estou me concentrando e começa a ir um pouco mais rápido. Então agora, se eu parar um pouquinho de focar, ele vai acabar vindo um pouquinho mais devagar. Ah, que acabou aqui agora o tempo, né? Então ele mostra aqui, né, o score que eu tive, 1148. Então aqui, esse aqui é legal dele. Também tem a parte de analytics, né? Então, desculpa, a meditação é o azul e o foco é o verde, né? Então você consegue acompanhando também como é que tá os seus níveis. Lembrando que aqui ele tem a opção de você escolher entre um ou outro quando você quiser fazer os testes, né? Então, por último, esse aqui é um aplicativo que eu acho ele bem divertido, assim. Então, até para crianças é mais prático de usar. Obrigado, gente. Valeu. Até mais.